Paz do Senhor, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma quarta-feira em que nós podemos nos reunir aqui no canal do YouTube para aprender mais a respeito da Igreja de Cristo. Como nós já estamos anunciando, estamos estudando ao longo desse período de isolamento, nós estamos aprendendo a respeito da Igreja de Cristo e a sua relação com diversos setores e diversas áreas da sociedade. E na aula de hoje nós vamos aprender a respeito da Igreja de Cristo e o capitalismo. Que você possa pegar o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia e que nós possamos aprender juntos mais uma vez nessa noite. Graça e paz, amados. Na semana passada eu respondi a seguinte pergunta: pode um cristão ser marxista? E eu respondi a esta pergunta com duas colocações. A primeira é sim, desde que você não entendesse nada sobre o que é o cristianismo e alguma coisa sobre o marxismo, ou se você entendesse alguma coisa do marxismo e absolutamente nada do cristianismo. E a terceira possibilidade era se você não entendesse nada nem de um nem de outro. Aí você pode se dizer cristão e marxista. Seria a primeira colocação que eu fiz. E a segunda colocação, que é a que eu defendo, é não é possível ser cristão e marxista. Hoje nós vamos tratar sobre o capitalismo. E de novo a mesma pergunta: é possível um cristão ser cristão e capitalista? Muitos vão dizer não, é inconcebível ser cristão e capitalista. E outros vão dizer sim. E o que eu digo? Eu digo a mesma resposta que eu dei para o marxismo. Sim, se você não entender exatamente o que é o cristianismo e se você não entender exatamente o que é o capitalismo. E não, se você entender exatamente o que é o capitalismo e se você entender exatamente o que é o cristianismo. Agora, há uma diferença quando nós estudamos o marxismo e o capitalismo. O marxismo, por ser uma mentira, com ideias claramente satânicas, com aqueles princípios totalmente contrários ao cristianismo, são fáceis, ou é fácil de explicar e de responder. É fácil de explicar o marxismo porque é uma mentira, porque tem uma origem ateia, satânica, os seus valores são contra o cristianismo, então é bastante fácil responder o marxismo como cristão. Agora, já o capitalismo não é tão fácil assim. E não é tão fácil assim responder acerca do capitalismo pelo simples fato de que o capitalismo em si, o capitalismo com os seus valores em si e por si, não é pecado. Agora, este mesmo capitalismo que por si não é pecado, pode se tornar pecado. E aí é um pouco mais complicado de explicar. Porque quando uma coisa é errada, claramente errado, é mais fácil você mostrar que está errado. Mas quando uma coisa por natureza não é errada, pelos seus valores naturais não serem errados, mas que pode se tornar um mal, pode se tornar um erro, pode se tornar um pecado, é um pouquinho mais complicado. Assim, a mesma facilidade que um cristão tem para explicar o marxismo e combatê-lo à luz da Bíblia, ele já não tem a mesma facilidade para combater o capitalismo à luz da Bíblia. Porque tanto ele vai encontrar passagens na Bíblia que apoiam as ideias capitalistas, como vai encontrar passagens na Bíblia que são contra as ideias capitalistas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para entender sobre o cristianismo e o capitalismo é definir bem, definir claramente, como dizia Sócrates, defina os seus termos. Nunca comece uma discussão teológica ou filosófica sem saber o que você está discutindo, sem saber exatamente o objeto em questão. Defina os seus termos, dizia Sócrates. Então, a primeira coisa que tem que fazer é definir bem os termos, para você não estar discutindo uma coisa que você não está entendendo, certo? E no caso do capitalismo, assim como o marxismo ele se desenvolveu em várias correntes, assim como o marxismo se desenvolveu em várias ondas, a mesma coisa aconteceu com o capitalismo. Então há uma progressão, há um desenvolvimento do capitalismo
e não é tão fácil assim defini-lo como foi no caso do marxismo. Então vamos começar o nosso estudo definindo exatamente o que é capitalismo. Eu peguei aqui 3 definições que eu achei mais coerentes com o todo do capitalismo, para nós entendermos o que nós vamos discutir aqui. Então vamos lá. A definição de capitalismo é um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada ou corporativa de bens e capital através de investimentos que são determinados por decisão particular e por preços, produção e distribuição de bens, que são determinados principalmente pela concorrência em um livre mercado. Essa definição, na minha opinião, é a melhor que eu vejo sobre o capitalismo de maneira geral. É um sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na restrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. É um sistema social em que o capital está em mãos de empresas privadas ou de indivíduos que contratam mão de obra em troca de salário. Essas são algumas definições do que é o capitalismo, sendo que essa primeira, na minha opinião, é a melhor. E embora a Bíblia não mencione o capitalismo pelo nome, ela fala muito sobre questões econômicas, e essas questões econômicas dão base para muitos cristãos capitalistas aos valores do capitalismo, certo? Como nós vamos ver daqui a pouco. Ok, eu quero de início lembrar para vocês uma frase que eu falei na aula passada, que é importantíssimo você ter em conta. É fundamental que você, meu irmão, minha irmã, como cristão, que está crescendo, que está amadurecendo, todos nós estamos desenvolvendo, todos nós estamos crescendo, todos nós estamos melhorando, graças a Deus, a cada dia. É importante você lembrar dessa frase. O cristianismo, ele não cabe em nenhuma filosofia humana. Lembre-se disso. Quando eu vejo pastores, teólogos, professores de escola dominical, intelectuais, dizendo que o capitalismo é uma invenção do cristianismo, é uma criação do cristianismo, eu fico triste, porque ele está dizendo que o capitalismo, ele é como se fosse doutrinas cristãs, ou como se fizesse parte do cristianismo, ou como se fosse, assim como nós temos doutrinas da soberania de Deus, de batismo, de igreja, o capitalismo é como se fosse uma doutrina do cristianismo. E olha que você vê isso por muitos e muitos mestres da teologia brasileira, mas isso está errado, isto é um absurdo. O capitalismo não é uma doutrina cristã. E nós vamos ver nesse estudo, o cristianismo, ele não criou o capitalismo como se prega tanto. Você vai ver daqui a pouco na sequência que muitas pessoas acham que o capitalismo foi criado pelo cristianismo, que os cristãos criaram o capitalismo. Nós vamos ver que há diferenças no que estão dizendo aí. É por isso que é um pouquinho complicado de explicar. Mas vamos com calma que a gente chega lá. Então essa é a primeira coisa. O cristianismo, ele não se engloba, ele não se encaixa em nenhum ismo deste mundo. O cristianismo não é marxismo, o cristianismo não é capitalismo, o cristianismo não é budismo, o cristianismo não é hinduísmo. Nenhum sistema religioso, nenhum sistema econômico, nenhum sistema filosófico abarca o cristianismo, ou o cristianismo é parte deles. Não é. O cristianismo é a revelação de Deus aos pecadores, de modo que se Deus não tivesse revelado, nenhum de nós teríamos como conhecê-lo. E se revelou com um propósito de trazer o homem de volta para ele, de restaurar o culto perdido a Deus lá no Éden, de restaurar o desejo do homem glorificar a Deus que foi perdido no pecado. Isso é o cristianismo. Se dentro desse relacionamento de Deus com o homem, envolvendo todas as áreas do ser humano, todas as áreas, a educação, a família, a sociedade, o trabalho, o capital, se dentro destas áreas
princípios saltam para uma filosofia, para uma sociologia ou qualquer outra coisa, é outros 500. Não dizer que o cristianismo criou isso, ou aquilo, que o cristianismo... Existe pensadores de esquerda que afirmam que o cristianismo criou o comunismo, o que é um absurdo. E há pensadores de direita que dizem que o cristianismo criou o capitalismo. É outro absurdo também. Não é isso. Agora, quando nós definimos o que é capitalismo, como estamos aqui definindo, e quando nós definimos o que é cristianismo é a revelação de Deus para o homem, para que o homem volte a se relacionar com Deus de maneira perfeita, integral, buscando a glória de Deus. Quando nós definimos isso, nós já começamos a dizer, peraí, isso aqui que você está dizendo não é o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia não vai ensinar você a ser capitalista, nem ser marxista, nem nada. A Bíblia vai ensinar você a adorar a Deus, em espírito e em verdade, em todas as áreas da sua vida. Quando você coloca esses limites para começar o estudo, eu acho que começa a ficar mais fácil. Mas qual é a dificuldade principal nesse estudo de capitalismo? A dificuldade principal é porque os valores do capitalismo, de fato, surgiram no mundo cristão protestante. É bom saber disso. O capitalismo, como nós conhecemos, ele surge, os seus valores, aquilo que sustenta o capitalismo, as diretrizes, bases do capitalismo, elas surgiram no mundo cristão protestante. Existe um livro muito famoso que trata desse assunto, que é o livro do sociólogo Max Weber, considerado o pai da sociologia moderna, em que ele escreveu um livro. Esse livro é importantíssimo para todo mundo que faz sociologia, que faz filosofia. Eu dei muitos anos aulas de filosofia e de sociologia e usei muito o livro de Max Weber, muito mesmo, inclusive na escola cristã. E o livro que ele escreveu chama-se A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Um livro pequeno, mas muito objetivo, uma leitura excelente, e é um clássico da sociologia, um clássico. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E esse livro fez com que muitas pessoas que leem esse livro ou não entendem, ou não leem direito, ou não leram e estão citando outras pessoas, faz com que as pessoas atribuem cada vez mais ao cristianismo o capitalismo. Assim, se você pegar os pensadores de esquerda, todos eles vão... Acho que não tem nenhuma exceção, irmão, que eu não conheço nenhuma exceção. No Brasil eu não conheço, só se estiver fora do Brasil. Mas no Brasil, os pensadores de esquerda que eu conheço, todos eles culpam o cristianismo pela origem do capitalismo. Então nós temos Max Weber, que escreveu esse livro, muito bom por sinal, e nós temos o pessoal de esquerda atribuindo o cristianismo à origem do capitalismo. Porque no livro do Max Weber, ele vai dizer que o capitalismo só poderia ter surgido, como surgiu de fato, no mundo protestante, no mundo pós-reforma. Foi a reforma protestante, foram os protestantes que deram as raízes, que cultivaram as sementes da qual surgiu o capitalismo. Assim, tanto nós temos protestantes que creem nisso, como nós temos o pessoal de esquerda que crê nisso. E é por isso que o pessoal marxista odeia tanto o cristianismo. E é por isso que o Karl Marx, o Gramsci, a escola de Frankfurt, querem destruir o cristianismo. Por quê? Porque eles culpam o cristianismo pelo surgimento do capitalismo. Eles atrelam ao cristianismo o capitalismo. E o Max Weber, segundo eles, nessa sua análise, também. O que não é verdade. Se você ler o livro do Max Weber direitinho, você vai ver que não é bem assim. Ok. O que nós podemos dizer, então, a dificuldade de explicar o capitalismo é porque os valores do capitalismo, de fato, eles se desenvolvem num sistema cristão. Eu vou citar para vocês alguns desses valores para você entender, porque, como eu falei, não é fácil essa aula.
Quando eu dava essa aula na escola cristã, nas escolas que eu dava aula de sociologia, era a aula que mais dava trabalho. Porque como pastor e como cristão, eu sei aonde estão os limites e onde estão os erros, mas o professor, de maneira geral, não consegue ver esses limites e esses erros. Ele passa por cima e bota logo culpa no cristianismo e tal. Mas vamos lá. O primeiro valor que o capitalismo tem e que só é possível numa religião como o cristianismo protestante é o direito à propriedade privada. Isso é uma coisa base no capitalismo. O capitalismo assegura o direito à propriedade privada. Aquilo que você conquistou, aquilo que você lutou, aquilo que você trabalhou, aquilo que você adquiriu é seu. É seu por direito. É seu, e no caso do cristiano, no caso da Bíblia, ele fala que é seu por direito e por bênção de Deus. Assim, o direito à propriedade privada, que é uma coisa necessária para o capitalismo, ela, de fato, encontra respaldo na Bíblia, principalmente entre os protestantes. Porque quando os protestantes colonizaram, por exemplo, a América do Norte, Estados Unidos, quando eles conseguiram aqueles territórios lá, das colônias americanas, uma das primeiras coisas que eles fizeram é que cada um tinha seu pedaço de terra, cada um ia produzir, cada um ia tirar o seu. Então esse princípio básico do capitalismo realmente, de fato, tem base. E não é só no Novo Testamento não, viu? É desde o Antigo Testamento. Porque quando Deus deu a terra para o povo, ele repartiu a terra, todos eles tinham que produzir, e aquilo que produzisse era direito seu. Era a bênção de Deus pelo trabalho deles. A segunda coisa que é necessário para o capitalismo é a valorização do trabalho. O capitalismo, ele valoriza o seu trabalho, a sua habilidade, a sua capacidade. E isso, novamente, é um princípio bíblico. A Bíblia valoriza, é ensinado na Bíblia a valorizar a sua capacidade, as suas qualidades, a sua inteligência, aquilo que você consegue fazer que os outros não conseguem. E aquilo que você consegue fazer que os outros não conseguem, você tem direito de ser beneficiado por esse dom, esse talento que Deus te deu. Por exemplo, quando foram fazer as cortinas do templo, mandaram chamar Bezaleel e me esqueci o nome do outro pessoal lá. Por quê? Porque ele era perito, só ele sabia fazer aqueles bordados, só ele tinha aquela arte. Então, o povo de Deus chamou ele para fazer as colunas do templo e pagou para ele. É justo? É justo. Porque essa mesma Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, no capitalismo, este valor essencial do capitalismo, de fato, é um valor da cultura cristã protestante. Agora, todos os valores do capitalismo são valores que apareceram com a reforma? Não. Tanto é que eu estou dizendo tanto é que o próprio Max Weber encontra princípios do capitalismo em várias religiões do mundo, inclusive na Idade Média da Igreja Católica. É claro que ele mostra a diferença no livro dele entre a diferença entre os países capitalistas e os países católicos. Ele mostra essa diferença. Ele mostra a diferença dentro da própria Alemanha, das famílias católicas e das famílias protestantes. Dentro da própria Alemanha, o pensamento católico, os seus filhos eram mais ligados às religiões humanas, de contemplação, era para ser advogado, era para ser padre. Teve uma época no mundo, no Brasil também foi assim, em que toda família tinha que ter um padre na família para ser uma família benquista, tinha que ter um sacerdote na família. Isso acabou agora, mas até início da década de 30, 40, 50, era quase obrigatório. E enquanto que na família protestante, por não ter aquela visão sacra que o catolicismo tem, os seus filhos iam para áreas técnicas, iam ser engenheiros, iam ser coisas mais práticas, iam ser mecânicos, iam ser engenheiros mecânicos, engenheiros hidráulicos, engenheiros civis, coisas mais que dava dinheiro. Enquanto que você, uma vida contemplativa, sacerdotal, filósofo, professor, sabe como é que é, né? Então, o próprio Max Weber via a diferença. Olha, não é que o protestantismo gerou todos os valores do capitalismo. Não. Há princípios capitalistas até em religiões não cristãs. Princípios, um aqui, outro acolá. Agora, completamente
o princípio que ele chama de espírito do capitalismo completamente, você só vai encontrar nos países protestantes. É lá a origem do que ele chamou de princípios, o espírito do capitalismo. Por quê? Por causa desse direito à propriedade privada, por causa do dom e talento natural que Deus dá à pessoa, e a pessoa pode usar isso. Quer ver outro princípio fundamental no capitalismo, que nós chamamos, no capitalismo é a lei da procura e oferta. Mas, na Bíblia, nós poderíamos chamar de princípios da semeadura. Por quê? Porque se você tem algo, você semeou algo, não é só o alimento, não é só o trigo, não, mas você semeou algo, você criou algo, você plantou algo. E alguém precisa daquilo que você tem, e a pessoa quer comprar de você, é legítimo que você venda, porque você vai receber do seu trabalho e a pessoa vai satisfazer a sua necessidade. Ou seja, um princípio básico do capitalismo, de fato, encontra apoio na Bíblia. A liberdade, né, que nós chamamos da oferta e da procura, que é isso que o marxismo não consegue entender. Mas, por exemplo, eu sei fabricar este copo, mas na nossa comunidade só eu sei fabricar esse copo. E alguém chega para mim e diz, olha que coisa interessante, eu preciso de um copo desse. Você fabrica um copo desse para mim? Eu digo, fabrico. Pois fabrica que eu te pago. Quanto é que você cobra? Eu cobro R$5 por esse copo. Se você tem a necessidade de ter esse copo e você quer comprar esse copo de mim e eu tenho a disponibilidade de fabricar esse copo, onde é que está o erro, onde é que está o pecado? Canto nenhum. Ali da procura. E o meu dom e o meu talento abençoa aquela pessoa e o dinheiro daquela pessoa me abençoa também. E ambos ficamos satisfeitos. Ou seja, esses princípios do capitalismo, ele encontra de fato respaldo na Bíblia. Por exemplo, o que eles chamam de vocação do empreendedorismo. Existe um site bem famoso no Brasil, que é Mises Brasil, de um maior teórico capitalista do mundo, né, Von Mises, em que ele explica várias passagens da Bíblia à luz do capitalismo. Claro que não é obrigado a concordar com tudo dele, mas muitas das coisas que ele explica está certo. Existem vários intelectuais nesse projeto, inclusive pastores, né? E uma das passagens que eles usam para explicar que a vocação do empreendedorismo não é pecado, muito pelo contrário, é um dom de Deus, é a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 e 30. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 25, 14 e 30, na parábola dos talentos, em que o homem vai viajar, Mateus capítulo 25, 14 e 30, em que o homem vai viajar, o homem rico, e chama 3 dos seus servos e confia a ele os seus bens. E bens aqui é bens dinheiro mesmo. E diz que dá a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E diz para eles investirem, para quando voltar ele receber o lucro. Veja bem que essa passagem é muito usada pelos teóricos capitalistas que defendem o capitalismo e o cristianismo, certo? E de fato, até aqui nós não podemos questionar que está errado. E essa passagem, como eu falei, é muito usada para eles defenderem o que nós chamamos do dom, da vocação do empreendedorismo. Que o cristão, quando ele tem a vocação do empreendedorismo, essa vocação não é pecado, muito pelo contrário, é algo dado pelo próprio Deus para eles, e que eles devem fazer bons empreendimentos. E essa parábola é uma das passagens que ele cita. E mais incrível ainda é que quando o homem vai embora, ele deixa a cargo da pessoa usar a habilidade que ele tem para fazer o que puder fazer com os talentos que ele deu. Irmãos, um talento nessa cultura correspondia a 15 anos de um salário mínimo. 15 anos, olha o tanto que ele deixou na mão da pessoa. 15 anos de salário mínimo, era uma fortuna. E aí a parábola, quando volta, o rapaz primeiro que recebeu 5 talentos devolveu 10. O outro que recebeu 3 talentos entregou, parece que
5 talentos, entregou mais 5. O que voltou, o que recebeu 5, entregou 10, né? Outros 5, 10 no caso, né? O que recebeu 3, cadê? Esse aqui, o total. Muito bem. O que recebeu 2, entregou 4, né? Mais 2 talentos. E quando chega no último, o outro enterrou o talento. E pela lei rabínica, isso era algo correto fazer, sabia? Se alguém deixou um dinheiro contigo e você enrolou num pano, guardou na sua casa e o dinheiro desapareceu, você era culpado e você tinha que pagar. Mas se você tivesse enterrado esse dinheiro e por acaso alguém achou, alguém roubou, não era culpa sua, porque você fez a coisa certa. Você enterrou, você guardou, você escondeu para ninguém saber. Olha, vai vendo as coisas. Isso na lei rabínica era correto fazer. Jesus disse que não. Que ele deveria ter investido. Se ele tivesse investido e errado, ele não seria recriminado como foi por não investir. Então, por esses valores aí do capitalismo, um apoio bíblico, muitas pessoas acham que o cristianismo criou o capitalismo e que por isso o cristão obrigatoriamente tem que ser capitalista. Estou aqui dando um resumo bem simplório. Muito bem. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte: o cristão, ele não pode ser nem marxista nem capitalista. Capitalista de ofício, capitalista intelectual, capitalista de viver a filosofia capitalista. Não. O cristianismo, como eu falei para vocês, não se encaixa em nenhum ismo humano. O problema todo, ou o fato, é que, uma vez que os valores capitalistas dependem do cristianismo, de um mundo cristão como nós conhecemos, esses valores que eu estou acabando de citar para vocês, da liberdade de produção, de compra e tudo mais, não significa que o cristianismo criou o capitalismo diretamente. Não. O capitalismo surgiu como uma consequência natural destes valores, mas não que foi criado diretamente pelo cristianismo. Quando o capitalismo se forma como filosofia, você vai encontrar várias coisas erradas nele que vão contra essa mesma Bíblia. Portanto, não podemos dizer que o cristianismo e o capitalismo são irmãos gêmeos, andam de braços juntos, são a mesma coisa, porque não são. Estes mesmos valores que o capitalismo precisa para existir podem se tornar em coisas ruins, em pecados. Porque a mesma Bíblia que ensina que não é errado você trabalhar, não é errado o livre comércio, não é errado você investir, não é errado você ter dons e talentos, não é errado você receber pelo que você produz, não é errado você usufruir dos seus dons e seus talentos. Esta mesma Bíblia coloca freio nestes mesmos princípios. Portanto, embora as palavras sejam difíceis de explicar, a diferença é difícil de explicar, o mais simples que eu posso dizer é que os princípios capitalistas, o que o capitalismo precisa para existir, está na Bíblia, mas nessa mesma Bíblia também tem lições contra o capitalismo. Não é complicado? Esta mesma Bíblia que tem as raízes, os princípios para surgir o capitalismo, nesta mesma Bíblia também tem lições contra o capitalismo. É mais ou menos a questão do ódio, para você entender. Se eu perguntar para você, ódio é pecado? Se você disser sim, está errado. Ódio em si não é pecado. Por que ódio não é pecado? Porque Deus odeia e Deus não tem pecado. A ira é pecado? Não, a ira não é pecado. Por quê? Porque Deus se ira e Deus não peca. Jesus Cristo se irou e não pecou. Agora, embora a ira, o ódio, não seja pecado em si, ele pode se tornar um pecado devido aos motivos, às motivações. Mesma coisa é o capitalismo. Em si, não seria pecado pelos princípios básicos que criaram o capitalismo.
mas se torna pecado por causa de motivações. E hoje, pelo que nós estamos vendo, dificilmente um capitalista consegue viver sem contrariar a palavra de Deus. Portanto, colocar essa longa introdução, um pouquinho complicada, eu reconheço que é complicado explicar cristianismo e capitalismo, tentar separar com tantas ideias de um lado dizendo que é a mesma coisa, da esquerda, com tantas pessoas da direita dizendo que é a mesma coisa também, fica um pouco difícil explicar. Mas eu queria mostrar para os meus irmãos cinco pecados do capitalismo que um cristão não pode cometer. 5 pecados do capitalismo que o cristão não pode cometer. Embora estes pecados possam estar presentes em qualquer sistema econômico, em qualquer sistema religioso, em qualquer sistema filosófico, é no capitalismo, pelos valores do capitalismo, que eles são mais encontrados, que ele é mais fácil de atingir você, de pegar você. 5 pecados, nem coloco perigos, viu? Eu coloco pecados mesmo. 5 pecados do capitalismo que um cristão não pode cometer. O primeiro pecado que o capitalismo gera é a avareza. Dificilmente você vai encontrar no capitalismo ou nos capitalistas um sentido ou um sentimento que não seja de avareza. A parábola de Lucas capítulo 12, se você abrir lá em Lucas capítulo 12, a parábola do homem e do seu celeiro, é uma grande lição contra a ganância. Lucas capítulo 12, a partir do versículo... Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16 é suficiente. Nós encontramos aqui o que qualquer pessoa poderia dizer que é um capitalista, por sinal bem sucedido. Diz essa parábola Jesus Cristo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Até aqui não teria problema nenhum, por causa desses valores que eu citei agora aqui: o direito da propriedade privada, o direito do lucro, o direito da lei da semeadura, a liberdade da oferta, da procura, a vocação do empreendimento. Não teria problema nenhum até aqui. Mas ele continua: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Aqui é claramente o princípio da ganância. Eu tenho demais e estou satisfeito porque tenho demais. E eu tenho para muitos e muitos anos. Eu vou me regalar, eu vou me banquetear. Alguém pode dizer: mas aí não seria tanto avarento, né? Que avarento é aquela pessoa que não gasta, né? Mas sim, também é avareza. Porque a avareza, na realidade, é o amor à coisa em si. É o prazer, é amar, como diz lá no Ceará, o vil metal, né? O pessoal do Ceará gosta de dizer isso: é o amor ao vil metal. Você é feliz com aquilo, com aquelas coisas, você quer aquilo, você não consegue viver sem aquilo. Isso sim é ganância. E no capitalismo, essas pessoas seriam louvadas, porque cada vez ela está progredindo mais. Aí você fica: mas puxa, pastor, o senhor acabou de dizer sobre a vocação do empreendedorismo, que é uma coisa que tem base bíblica, como na parábola de Mateus, em que o Senhor dá 5 talentos e a pessoa devolve 10, os 5 que tinha, mais 5 que ganhou, 10, houve um crescimento em um empreendedorismo, portanto a vocação do empreendedorismo é uma coisa correta. Aí chega na outra passagem lá, o Senhor está recriminando, e não sou eu que estou recriminando, é Jesus que recrimina ele, chama ele de louco, inclusive: louco, hoje vão pedir a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Aí, ou seja, como é que fica? Por isso que é complicado. De um lado, o elogio do próprio Deus pela vocação do empreendedorismo. Do outro lado, uma recrimenda do próprio Deus por uma pessoa que teve um empreendedorismo enorme, teve que destruir seus filhos para construir maior. Onde é que está o problema? Onde é que está o erro? Veja só, o capitalismo em si não é pecado. Mas o sentimento, a motivação pode tornar isso um pecado. O pecado está justamente na questão da ganância, da avareza. Porque aqueles homens da parábola de Mateus que investiram primeiro porque reconheceram a confiança do seu dono nos seus dons, nos seus talentos e devolveram para os seus donos aquilo que a sua capacidade, a sua inteligência, as oportunidades da vida deram para ele e devolveram para ele. Mas não amavam aquilo. E na palavra de Mateus, os servos tinham apreço pelo Senhor, tinha respeito pelo Senhor, e pegou o dom e o talento que o Senhor deu para eles, porque foi uma grande confiança daqueles dons, daqueles talentos para eles, eles devolveram para Deus. Com certeza o Senhor os recompensou, como diz na parábola, mas nem o dono tinha amor pelo talento em si, e nem aqueles servos, que é o contrário desse aqui. Esse aqui, embora seja um grande empreendedor, tem a vocação do empreendedor, ele ama aquelas coisas, é a avareza, é o apego àquela coisa em si e por si. Está vendo como é sutil a diferença? Está vendo como o capitalismo, se você não tiver cuidado, é mais perigoso do que o marxismo? Porque eu falei para vocês, o marxismo é uma mentira absurda. É um absurdo o marxismo, é uma mentira, é satânico, é fácil de você enxergar. Mas aquelas coisas que não são pecados em si, podem se tornar pecado. Então esse é o primeiro problema do capitalismo, o primeiro perigo, na realidade, o primeiro pecado que o capitalismo pode gerar em todos nós. É a avareza. Você começar a se preocupar em ter do que ser. Você achar que você só tem alguma coisa, só é alguma coisa se tiver coisas. E não por ser uma pessoa. Esse é o primeiro problema, a avareza. E todos são ligados aos problemas, viu? O segundo problema é a questão do materialismo que toma conta de toda a tua vida. Não é nem do materialismo em relação ao dinheiro em si, não. É o materialismo na questão de você enxergar só o concreto, só aquilo que você consegue ver, participar, sentir, usufruir neste mundo. O materialismo é aquele problema em que você perde cada vez mais a visão espiritual. Por exemplo, é errado você ter uma casa? Claro que não. É uma bênção de Deus ter sua casa. Mas, se tua vida, se o teu prazer, se o teu esforço, se a tua alegria é ter a casa e se deixar de se preocupar com a verdadeira casa, com a verdadeira mansão que Jesus preparou para você, é um perigo é um pecado do materialismo. Você está vendo como é complicado? Porque não é pecado, é bom e pode ser até uma bênção de Deus, e é bênção de Deus, mas que pode se tornar um tropeço, um pecado e uma maldição. Então, essa é a questão do materialismo. Quando você tem uma visão de mundo materialista, do aqui, do agora, de que eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo para ser feliz, o capitalismo faz isso muito bem. Os nossos adolescentes acreditam que precisam de um celular para ser feliz. Meus irmãos, sabe quantos celulares eu comprei na minha vida, para mim, até hoje? Nenhum. Eu tive que comprar para a Stephanie quando ela era adolescente, 14, 15 anos, todas as colegas dela tinham, eu fiz um esforço, comprei um celular para ela. Mas nós que temos outra cabeça da geração, eu nunca comprei um celular na minha vida.
Quando os meus filhos não querem o telefone deles, eles passam para mim. Aliás, se você tiver um celular novo, ou mais ou menos usado, que não queira usar, quiser me dar, eu aceito também, viu? Eu não vou comprar para mim celular, não. Por quê? Porque se telefona, se liga, para mim tá bom. Mas os nossos adolescentes não são assim. Alguns acham que serão felizes se tiver o iPhone. Alguns acham que se não tiver o computador, nunca vão ser felizes porque não tem esse notebook. Alguns acham que não pode ir para a igreja porque não tem aquele sapato, não tem aquela roupa. Veja, o espírito materialista toma de conta, inclusive, da igreja. Aí eu não posso louvar a Deus porque meu sapato não está bom e tal. E você começa a pensar as coisas só materiais. Eu não estou dizendo que você não deva ir arrumado para a igreja. Estou dizendo que é pecado você comprar um sapato, não é cuidado você comprar. Não, isso não é pecado. Não é errado você se vestir bem. É o que eu estou falando. O problema do capitalismo é que ele não é pecado. Os seus valores principais, primordiais, não são pecado, mas pode se tornar pecado. Esse é o problema. O que estou dizendo é que você começa a enxergar o mundo, a felicidade, só nas coisas materiais e só neste mundo. E quando você não tem essas coisas, você acha que não é feliz. Você começa a ter uma visão materialista de tudo. A igreja, você vai para a igreja porque a igreja está bonita. E se ela não tivesse bonita, você não ia? É claro que nós temos que cuidar bem da casa. Eu amo assim, o dom que Deus deu ao pastor Zé Luiz. Eu falei isso para ele. Eu amo o dom que o pastor Zé Luiz tem de cuidar bem da casa de Deus. E a Bíblia ensina isso. Nós temos que cuidar bem da casa de Deus. Nós temos que fazer o templo de Salomão era uma coisa maravilhosa. O templo de Salomão da Bíblia. Mas quando não tinha o templo, aquelas pessoas deixavam de adorar a Deus? Claro que não. Tanto é que Deus teve que tirar o templo delas, teve que derrubar, não ficar pedra sobre pedra, para eles poderem enxergar o mundo espiritual. Porque eles começaram a enxergar o templo pelo templo, o material pelo material. E não é verdade. O material é apenas um reflexo das grandes bênçãos espirituais acima de qualquer coisa que esse mundo possa nos dar. Então o problema do capitalismo é que ele deixa o povo com a visão materialista, a visão de conquista de coisas. Você vai num shopping, como é que o shopping é programado? O shopping é programado para atrair as pessoas, principalmente as mulheres. Luz, escuro. Por quê? Porque você tem que manter os olhos nas coisas materiais. Por isso que os shoppings são tão enfeitados, as lojas, as vitrines, para poder atrair. Então, esse é o segundo perigo, o segundo pecado do materialismo, do capitalismo, porque ele leva o materialismo. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, que é mais complicado ainda agora de explicar. Quando você perde a visão espiritual das coisas, quando você acha que a sua casa, pela sua casa, vai te dar felicidade, e não a verdadeira casa que vai te dar felicidade, que é a mansão celestial que Jesus já construiu para você. Quando você acha que o seu carro que te dá prazer, e deixa de enxergar as carruagens celestiais como aquela que levou Elias ao céu, você deixa de desejar aquela carruagem de fogo, né? Carruagem de fogo, carros de fogo com anjos escoltando, levando Elias para o céu. Quando você perde aquela visão, quando você não deseja aquela carruagem celestial e se preocupa só tem prazer nos carros desse mundo, nas carruagens desse mundo, a sua visão está se tornando materialista. E esse é o problema. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu teria eu amo picape a óleo. Eu já falei da Cherokee para vocês, né? Se um dia eu pudesse ter a bênção de ter uma caminhonete a óleo para atravessar esse país, seria um sonho para mim. Mas isso não pode ser maior para mim. Eu não posso desejar uma Cherokee, uma caminhonete a óleo, mais do que aquela carruagem celestial. Sabe por quê? Presta atenção que eu vou explicar bem devagarzinho. Porque quando você tem uma mente materialista e você consegue aquilo que você sonha, que você deseja, sabe o que vai acontecer com você? Vai vir aquilo que o materialismo pode te dar. O vazio existencial que as conquistas
por si vão trazer para você. Quando você conquistar a Cherokee, quando você conquistar a picape a óleo, uma Hilux ou uma S10 a óleo, sabe, aquela alegria se acaba. E se sua alegria é somente naquilo, se você perdeu a alegria pelas coisas celestiais, se você perdeu a alegria por Deus, se você perdeu a alegria pelas bênçãos espirituais de Jesus Cristo, aí vai vir o vazio existencial, que é o grande mal dos países capitalistas e dos capitalistas. Eles conseguem tanta coisa e depois de conseguir, olha para um lado, olha para o outro e não tem prazer, não tem alegria. É o que eu chamo, na realidade, esse vazio espiritual é o que eu chamo da maldição do Pérola Negra. Maldição do Pérola Negra, o que é isso? Lembra daquele filme Piratas do Caribe? Esses filmes americanos têm muitos consultores, dentre eles teólogos, né, para poder fazer aqueles filmes. Qual é a maldição do Pérola Negra? Qual é a maldição daqueles piratas? É que eles conquistaram tudo que tinha. Eles tinham tanto desejo material, tanto desejo, bebida, mulheres, jogos, tesouros. Eles conseguiram tudo que tinha, que não tinha mais prazer. A principal cena do primeiro filme, Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra, é justamente essa. O pirata vai dizer, olha, nós ficamos tão gananciosos, nós ficamos tão avarentos, nós ficamos tão materialistas que não temos mais prazer de nada. Não ter mais prazer no vinho, não ter mais prazer nas mulheres, não ter mais prazer nos jogos, não ter mais prazer nas aventuras, nós não sentimos mais nada. E esse é o grande problema do materialismo. Ele destrói a sua capacidade de ter prazer nas conquistas, até nas frustrações você perde o prazer. Porque a frustração, muitas vezes, não é ruim. A frustração dá a você aquele gostinho de vou tentar de novo. No materialismo, você não tem mais gosto de nada, nem de perder e nem de ganhar. Se perder, você não tem prazer porque acha que não é feliz porque não conseguiu aquilo. Mas, na vitória, se conseguir, também não vai ter o prazer, que vai durar no máximo aí alguns dias, alguns meses e se acaba. Então, de um lado e de outro, você vai chegar no vazio existencial, que é a pior desgraça humana. Quando você perde o prazer na vida e nas coisas que a vida pode te dar. Terceiro pecado do capitalismo. Eu já falei, mas vou só repetir rapidamente a questão da ganância. Você se torna tão ganancioso que você não consegue mais parar. Você luta para ter essa caneta, você tem essa caneta, aí de repente você precisa de outra coisa para poder. Aí você vai querer esse copo, aí você consegue um copo, mas você não consegue mais parar, você sempre vai querer, é um vício. E esse é um dos grandes problemas do capitalismo, é que leva a esta ganância, a eterna busca pelo prazer, sem sentir mais esse prazer que eu acabei de falar. Mas você está sempre, você precisa de alguma coisa para poder dar sentido à tua vida. Só que você jogou fora o que dá sentido à vida. E o que dá sentido à vida não são as coisas. O que dá sentido à vida são as pessoas. Eu conheço uma história que me parece que é verdadeira. Faz muitos anos que eu vi essa história. Eu me lembro que era baseada em fatos reais. De um filho de um armador grego. Na década de 20 e 30, a Grécia tinha os homens mais ricos do mundo, eram os gregos, né? Principalmente por causa do comércio no Mediterrâneo, e eles eram muito peritos em navegação. Então os armadores, chama armador, como por exemplo Onassis, que casou com Jaqueline, né? Jaqueline Onassis, a mulher mais rica do mundo, o homem mais rico do mundo. Então vamos lá. E conta-se a história de um rapaz que era filho de um milionário grego. Ele, quando tinha 15 anos, 16 anos, já tinha viajado o mundo todo. Não havia nada que o mundo pudesse oferecer que ele não tinha feito. Quando chegou com 20 e poucos anos, 24, 25 anos, ele herdou toda a fortuna do pai e da mãe. O pai e a mãe morreu, ficou com tudo. Bancos, navios, companhias aéreas. Era um milionário, com 20 e poucos anos de idade.
E ele caiu numa depressão, no que eu chamo aqui que eu chamei aqui de vazio existencial. Por quê? Porque não tinha mais nada para fazer. Não tinha mais prazer em mais nada. Já tinha andado o mundo todo. Já tinha tido as mulheres que queriam, as bebidas, as festas. Ele perdeu o prazer da vida. Entrou em depressão. E aí, meus irmãos, ele desenvolveu, mas a ganância faz com que você procure algum sentido. Se você não tem Deus, se você não tem os valores de Deus, você tem que buscar alguma coisa para dar sentido à tua vida. E ele desenvolveu um gosto mórbido pela morte. Vai vendo a história. O que foi que ele fez? Como era uma pessoa de boa família, culto, né, criado nas melhores faculdades da Europa, aquela coisa toda, com princípios cristãos, porque a Grécia ainda é cristã, né, pelo menos no papel, ele começou a contratar assassinos profissionais, mercenários, para matar bandido, e ele assistia à execução destes bandidos, que era o que dava algum prazer para ele, ver os bandidos morrendo. Olha só o nível de loucura que chegou. E ele instalou câmeras na sua casa. Então as pessoas, os caras, quando iam pegar um bandido, matar um bandido, filmavam para poder assistir, às vezes até ao vivo, para poder assistir, e isso dá algum sentido à vida dele. E ele morreu num acidente dentro de casa dele, queimado, a televisão ligada, e ele vendo ele sendo queimado dentro da própria casa dele. E ele, segundo fala, ninguém sabe se é verdade ou não, né? Ele sentiu um prazer vendo ele mesmo morrer queimado. Olha que loucura ficou. Isso virou filme, inclusive, viu? É antigo, mas virou, não sei mais nem o nome do filme. Revista de quadrinho, teve essa história também. Ou seja, ele acabou sendo sufocado pela sua própria ganância. O quarto problema que o capitalismo gera é a competitividade selvagem. Isso é um absurdo, que os primeiros capitalistas não pensaram nisso, principalmente os cristãos, mas hoje é comum. A competitividade selvagem que te ensina e faz com que você procure conseguir a qualquer custo o sucesso. É aquele sentimento de que você não pode ter dó nem misericórdia de ninguém, porque quem tem dó do coitado fica no lugar dele. O mundo está dividido entre perdedores e vencedores, que é a cultura que os americanos pregam hoje. Perdedores e vencedores. Tudo para o americano você é perdedor ou você é vencedor. É assim que os americanos veem o mundo. Perdedor e vencedor. É assim que eles se veem entre eles mesmos, perdedores e vencedores. Não é só os americanos, a Europa também está assim. Por quê? Por causa desse princípio do capitalismo, da competitividade, que se tornou selvagem. Se tornou selvagem. Assim, para eu alcançar os meus objetivos numa empresa, se eu tiver que passar por cima de você, eu passo. E eu não tenho que ter peso na consciência, não tenho que estar preocupado com isso, porque o capitalismo gera a competitividade e o mais forte sobrevive. Porque só há duas possibilidades, ou você é caça ou você é caçador. Ou você é preso ou você é predador. Então, e esse é um princípio que os marxistas batem muito nisso. E é por isso, e muitos se tornam cristãos, entre aspas, marxistas, porque acham que o capitalismo é o culpado por esses sentimentos aqui. E aguenta aí, daqui a pouco eu vou encerrar mostrando que não são. Então, a competitividade selvagem é uma característica clara do capitalismo, em que os fins justificam os meios. Se faz qualquer coisa pelo sucesso, para ganhar, para conquistar, para lucrar. A competitividade selvagem. O princípio de graça desaparece. O princípio de misericórdia desaparece. Porque você só vai ser um vencedor se você conseguir. Como conseguir não é tão importante, desde que você consiga. Por último, o último pecado do capitalismo é que ele gera uma idolatria e autoglorificação. O capitalismo
gera a idolatria e a autoglorificação. Tem uma coisa que o brasileiro não consegue entender, melhor dizendo, tem uma coisa que os americanos não conseguem entender nos brasileiros. E os dois lados estão errados. Por exemplo, o americano, se você perguntar para o americano, isso eu vi isso muitas vezes no seminário, quando eu estava no seminário, eles perguntaram para mim por que vocês brasileiros têm raiva de pessoas ricas? Por que é que vocês brasileiros criticam tanto as pessoas ricas e milionárias? Vocês acham que veem eles como pessoas ruins, como pessoas más? O americano, eles idolatram a pessoa rica, a pessoa bem-sucedida, a pessoa milionária. Eles veem essas pessoas como modelos. Aquela pessoa rica, milionária, é que tem que ser seguida, é que tem que ser imitada. O espírito do capitalismo, né? É o princípio do capitalismo. Essas pessoas bem sucedidas financeiramente, eles dão palestras nas faculdades, eles vão na televisão, eles dão as dicas, eles escrevem livros de como ser bem-sucedido, o que foi que eles fizeram para ser bem-sucedido. Eles levam essas pessoas para tudo quanto é lugar, eles são extremamente requisitados. Os empresários americanos, eles gastam mais tempo com palestra do que nas suas próprias indústrias. Por quê? Porque eles são adorados, eles são invejados, eles são copiados, eles são idolatrados. Ou seja, eles veem essas pessoas como, repito, como um modelo. O sucesso que eles têm é desejado pelos outros. Enquanto que no Brasil, por causa do marxismo que nós vivemos, o pobre brasileiro tem ódio do rico. E acha que ele é rico porque ele está pobre. Ou seja, ele só ficou rico porque eu sou pobre. Então, duas coisas que os americanos não conseguem entender isso no Brasil. Não conseguem entender isso nos brasileiros. E não é só os americanos. Muitos países da Europa pensam assim, Alemanha, Suécia, todos eles pensam assim. Porque eles veem essas pessoas como modelos. Ao invés de ser odiado pelos pobres, deviam ser adorados e copiados. Você devia aprender com ele o que foi que ele fez. Mas, por outro lado, este sentimento leva à idolatria e à autoglorificação. Porque essas pessoas se tornam semideuses. Até hoje, Steve Jobs é bajulado. O que falar do... Se bem que eu sou fã dele, mas o que falar do grande, na minha opinião, o maior ator de todos os tempos, Charles Chaplin. Ele era um homem que pegou, transformou aqueles estúdios, ele se tornou milionário, um coitado que vivia praticamente jogado na rua, com a mãe louca, o pai abandonou, e um meninozinho de 10, 12 anos de idade, vivendo de migalhas de pão, com a mãe prostituta, uma atriz falida e meia louca, né? E uma criança daquela criar um império daquele. Então eles são quase semideuses, né, desse mundo. O que dizer, por exemplo, daquele homem que trabalhava na Johnson e descobriu que se você pegasse gaze com esparadrapo, podia criar o Band-Aid como ele criou e patenteou o Band-Aid. Quando morreu era a sétima fortuna do mundo. E essas pessoas, eles são adorados, até hoje são estudados nas faculdades de economias americanas. O inventor da calça jeans, quem é mais novo não vai se lembrar, mas os mais velhos, que nem o pastor Reginaldo, a Marcela, vão se lembrar que antigamente nós não usávamos o nome de jeans, as calças eram chamadas de US Top, o faroeste, lembra das calças que chamavam calça faroeste? Sabe por que chamava calça faroeste? Porque um homem chegando lá no oeste americano, sem nada, no andarilho, observou aquelas calças, né, aquelas lonas das carroças, e ele pediu aquelas lonas emprestadas, se podiam nem emprestar, se podiam doar aquelas lonas de carroça rasgadas. Não pode doar, isso não serve para nada. E ele pegou e ele tinha habilidade de costurar, e ele então fabricou calças. E as pessoas perceberam que as calças eram mais resistentes do que as outras que eles usavam. E aí nasceu as famosas calças faroestes, ou West Top, ou jeans que nós chamamos hoje. E esse homem morreu riquíssimo, porque teve essa brilhante ideia de pegar a lona de carroça e transformar em calça, coletes, e por aí, casacos e por aí vai. Olha que coisa interessante. E até hoje, Coca-Cola, até hoje é idolatra. Por quê?
porque esse é um problema do capitalismo. Ele gera essa idolatria e autoglorificação. E embora nós podemos até admirar essas pessoas, elas não merecem a admiração que Jesus Cristo merece. Se você consegue adorar como alguns adoram essas pessoas, devia adorar muito mais a Jesus Cristo. Bom, meu irmão, eu vou concluir. Qual é o problema do capitalismo? O problema do capitalismo é que ele em si não é pecado, mas pode se tornar pecado. O capitalismo, o cristianismo não criou o capitalismo como se fala, não criou. Inclusive, eu vi aqui algumas coisas na internet absurdas de vários professores, dizendo que o próprio Max Weber afirma que o cristianismo criou o capitalismo, mas é pessoas sem noção que eu acho que nem sequer não leram a Bíblia, não leram o livro, né, do Max Weber. Mas, por exemplo, o próprio Max Weber, no livro dele, ele chega a dizer que os capitalistas de hoje são hostis à igreja e indiferentes a ela. A ideia do paraíso, do piedoso tédio do paraíso, não atraem aos capitalistas. Ou seja, nem o Max Weber no seu livro vai dizer que o cristianismo criou o capitalismo. O que ele vai dizer é que os valores capitalistas só poderiam ter surgido no cristianismo por causa destas raízes capitalistas que o cristianismo tem, que eu falei no início, a liberdade, o direito à propriedade privada. Assim, o cristianismo não criou o capitalismo, mas o capitalismo só poderia existir numa cultura cristã protestante. O capitalismo, embora não seja pecado em si, ao contrário do marxismo, que é pecado em si, o capitalismo, embora não seja pecado em si, pode se tornar um pecado. E eu citei 5 perigos do capitalismo que o cristão não pode cometer. 5 pecados. E que o capitalismo faz você, se você não tiver muito cuidado, cair neles. O primeiro é o pecado da avareza. O segundo é o problema do materialismo. O terceiro é a ganância. O quarto é a competitividade selvagem. E a quinta é a idolatria e a autoglorificação. O capitalismo em si não é pecado, como a ira em si não é pecado. Mas do mesmo modo que a ira pode se tornar pecado pelas motivações, assim o capitalismo também pode se tornar um pecado pelas motivações. O cristianismo nem é capitalista e nem é marxista. O cristianismo é o Evangelho de Cristo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém. Louvamos a Deus mais uma vez pela disposição do pastor Helder em compartilhar conosco esses aprendizados, esses ensinamentos a respeito da palavra do Senhor. Que eu e você possamos nos lembrar desses ensinamentos ao longo do restante da nossa semana, para que isso possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, que todos os nossos pensamentos, todos os nossos ideais possam ser pautados pela palavra do Senhor. Nós queremos te incentivar a continuar acompanhando a nossa programação. Amanhã, quinta-feira, nós temos mais um episódio do Te Faço um Desafio, às 10 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Na sexta-feira, nós teremos a nossa convocação de oração, que vai ser enviada, como de costume, ali nos grupos do WhatsApp. E no sábado, nós estaremos juntos mais uma vez numa live dos jovens. Às 19h30, os jovens estão convidados, então, ali no Instagram do Atitude. E no domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos novamente reunidos às 10 e às 19 horas aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe, tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor e nós nos vemos em breve.